Eu quero ler com você dois textos. O primeiro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 14. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 14. A palavra do Senhor diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Agora abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, o verso de número 14. Hebreus 12, 14. A palavra do Senhor diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Diga comigo: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Pai, nós damos graças ao Senhor pela sua palavra. Pedimos em nome de Jesus, fala ao nosso coração nessa hora, nos faça entender verdades preciosas aqui declaradas para a edificação da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Mais uma vez, diga amém. Amém. Aleluia. O Senhor nos declara na sua palavra: sede santos, porque eu sou santo. De maneira enfática, o Senhor declara: busquem a santidade, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. É vontade de Deus que eu e você possamos viver em santidade. Amém? A palavra nos diz que quando nós cremos em Cristo para a nossa salvação, nós fomos justificados. Esse é um ato de pura graça de Deus sobre a nossa vida. E a palavra nos ensina que aqueles que foram justificados, um dia serão glorificados. Ou seja, terão o seu corpo transformado e verão o Senhor assim como Ele é. E entre a justificação e a glorificação, o que o Senhor espera de nós é a santificação. Então, a santificação é um processo que nos leva à glorificação. Amém? Então, nessa noite, eu quero compartilhar com você aqui acerca desse processo da santificação. A santificação, ela nos aproxima um pouco mais do coração de Deus. A santificação nos leva a viver aquilo que é a vontade do Senhor sobre a nossa vida. E se nós quisermos viver uma vida de plena liberdade no Espírito, inevitavelmente nós vamos ter que trilhar pelo caminho da santificação. E essa santificação, ela vai trazer cada vez mais um estado de plena liberdade no Espírito, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas. Amém? Então, hoje, eu quero compartilhar com você dois aspectos nesse processo da santificação. E essa palavra, ela começa hoje e ela vai terminar na próxima quarta-feira. Então, é importante que você possa, você que está aqui nessa noite, ou você que está acompanhando, né, pelo nosso canal no YouTube, que você possa nos acompanhar também na próxima quarta-feira. Amém? Então, o primeiro aspecto que nós queremos compartilhar com você fala sobre quebrantamento ou humilhação. Diga comigo: quebrantamento
ou humilhação. Então vamos entender algo da parte do Senhor nessa noite. A humilhação é o caminho onde nós encontramos cura. Entenda que a vida, ela, por consequência do pecado, ela nos deixa marcas. E muitas dessas marcas são resultados de processos que nos fizeram sofrer, que trouxeram dor sobre as nossas vidas. Então, a humilhação é o caminho aonde nós vamos encontrar a cura para esses processos que nós sofremos na vida. E esse processo que cada um de nós precisa estar disposto a se submeter. É o nosso Jordão, né? Aquele que desce. É o lugar onde nós teremos um encontro com as nossas mazelas. É um lugar onde nós teremos encontro com as nossas vergonhas. É o lugar onde nós vamos ter um encontro com as nossas culpas. Também é onde nós teremos que humildemente reconhecer a nossa incapacidade de sermos mudados ou transformados sozinhos. Não é algo que depende exclusivamente de nós. Não é algo que acontece como resultado da nossa força, da nossa capacidade, seja ela intelectual, seja ela a força bruta, seja de que viés for. Então, nesse lugar, nós necessitamos de um toque especial da parte do Senhor sobre a nossa vida. Logo, é necessário que você possa, então, se submeter a esse toque do Senhor. Que você possa responder ou corresponder a essa iniciativa de Deus de trazer cura sobre a sua vida. A palavra do Senhor nos declara que um coração quebrantado, que um coração contrito, o Senhor não despreza. Então é preciso que você possa entrar nesse lugar de quebrantamento, entrar nesse lugar de contrição, entrar nesse lugar onde o Espírito do Senhor, ele tem total liberdade para promover aquilo que somente Ele pode fazer na sua vida. Então, o caminho da humilhação ou o caminho do quebrantamento, ele é um caminho necessário para que haja cura nas nossas vidas. Agora, sabe por que muitas vezes nós não experimentamos cura da parte do Senhor? Não é porque o Senhor não nos queira curar. Porque, aliás, a palavra do Senhor declara que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Se você crê, diga amém. Agora, se isso é verdade, por que muitas vezes nós não experimentamos essa cura que vem da parte do Senhor? É porque nós preferimos viver com a dor da culpa do que com a vergonha da exposição. Declare isso comigo, diga assim: muitas vezes eu prefiro viver com a dor da culpa do que com a vergonha da exposição. É preciso entender, queridos, que sem exposição não há cura. É preciso se expor. A palavra do Senhor nos revela essa verdade em inúmeros exemplos. Você vai perceber que todas aquelas pessoas que se aproximavam do Senhor desejando ser curadas, elas tinham que se expor. Elas tinham que demonstrar o desejo do seu coração. E muitas dessas enfermidades eram causas de vergonha. Outras até mesmo traziam sobre si sentenças de morte. E se elas não estivessem dispostas a se expor, elas jamais teriam sido curadas pelo Senhor. Você lembra, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que aquela era uma enfermidade que aqueles que a carregavam sobre si eram tidos como imundos. E uma vez que eram imundos, não poderiam estar no meio das pessoas.
E a sentença que pairava sobre alguém numa condição como essa era a morte por apedrejamento. E quando aquela mulher então soube que Jesus passava por ali onde ela estava, ela teve diante de si a escolha: eu vou me expor para ser curada, ou eu vou me guardar na minha vergonha e morrer por consequência da minha enfermidade. Ela então escolheu se expor, e pela sua exposição ela encontrou a cura da parte do Senhor. E o Senhor, portanto, nos ensina que é isso que Ele espera de cada um de nós. O que acontece é que há áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, mas pelo fato de nós sermos orgulhosos, presunçosos, muitas vezes soberbos, nós não queremos nos tornar acessíveis ao Espírito Santo. E então, nós vamos entrando num processo de decadência. Nós vamos decaindo eticamente, moralmente, e vamos nos afastando do princípio da santidade, do princípio da pureza, que o Senhor tanto exige de cada um de nós, e cada vez mais nós vamos entrando num estado ou num processo de apostasia, que é o abandono da fé. Nós vamos nos tornando frios. Nós parece que já não cremos mais que Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele promete na sua palavra. Tudo isso porque nós não queremos nos humilhar, porque nós entendemos que isso trará algumas perdas sobre a nossa vida. A humilhação, ela traz perdas sobre a nossa vida. E via de regra, o ser humano, ele é resistente a perdas. Nós não queremos perder nada. Nós queremos ganhar o tempo todo. Aqueles que não querem perder nem na porrinha, irmão. Eles querem ganhar. E quando nós entendemos que se humilhar é perder, então naturalmente nós nos colocamos no lugar de resistência. E então nós vamos resistindo, né? Então nós temos muitas, mas muitas resistências. Somente em pensar que a nossa imagem, que a nossa reputação, ela pode ser exposta, eu prefiro me calar na minha dor, do que então me expor e encontrar a cura que eu tanto desejo. E assim nós vamos muitas vezes decaindo em todas as áreas da nossa vida, porque simplesmente nós não escolhemos o caminho da humilhação, não escolhemos o caminho da contrição, do quebrantamento, e aí nós preferimos não entrar nesse lugar. E a verdade é que nós vamos ter que perder muitas coisas no âmbito natural para que elas se estabeleçam nas questões espirituais. É preciso nós compreendermos essa verdade, é preciso entender que há uma dor que cura. Você pode dizer amém? Há uma dor que cura. Você precisa predispor o seu coração acerca dessa verdade. O profeta Oséias, ele disse assim, olha, é Ele mesmo quem faz a ferida, é Ele quem sara. Então há toques da parte do Senhor sobre a nossa vida que vão trazer dor, mas que com a dor, isso trará também a cura. E nós precisamos então estar atentos e preparados acerca dessa verdade. Então Deus, Ele se responsabiliza por essa dor tão necessária para que a cura brote no nosso coração. Entenda, não há quebrantamento sem dor. Não há humilhação sem dor. Mas o resultado inevitável do quebrantamento e da humilhação é a cura do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Então nós precisamos trilhar por esse caminho. Então olha, para toda morte, Deus reserva um processo de ressurreição, amém? Ele também reserva um processo de glorificação. Nós precisamos entender que desse processo,
de mortificação do eu, depende a vitória e a conquista das nossas vidas espirituais. Entenda, você não andará em vitória, você não andará de glória em glória, enquanto você não decidir mortificar o seu eu. Enquanto você não estiver disposto a morrer para você mesmo, para que então o Espírito de Deus, ele possa trazer vivificação sobre a sua vida. Então, olha, sem que haja esse processo de descermos as escadarias do quebrantamento e da humilhação, nós não vamos conseguir transpor barreiras que os pecados colocaram sobre a nossa vida. Como é importante você entender isso? Nós temos que ter um encontro com o nosso verdadeiro eu. Nós temos que ter um encontro com quem de fato nós somos, com essa verdadeira essência, e realmente nos quebrantarmos diante do Senhor, né? Reconhecermos as nossas limitações. Como nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Como nós precisamos reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Somente quando nós olhamos para as nossas vidas e com um olhar responsável, realista da nossa própria condição, do quanto somos carentes da presença e da glória de Deus, da sua compaixão, do seu amor, da sua misericórdia, somente assim é que nós vamos reconhecer ou vamos conseguir a redenção para essas áreas caídas da nossa vida. O que você precisa entender existem áreas caídas na sua vida. Existem áreas na sua vida que precisam de um toque da glória de Deus, que precisam de um toque vivificador do Espírito Santo. E para que então essa área possa ser vivificada, você precisa de quebrantamento. Você precisa de humilhação. É como se muitas vezes áreas da nossa vida não rompessem porque nós não queremos que Deus toque em alguns pontos que são mais dolorosos da nossa existência. Então nós preferimos viver a nossa vida como se de fato isso não nos afetasse. Porque às vezes falar sobre determinados assuntos ou sobre determinadas áreas da nossa história, isso causasse muita dor. E então nós preferimos fugir dessa realidade, ao ter que encará-la de frente, ao ter que assumi-la, ao ter que realmente vencê-la. Nós preferimos então muitas vezes nos esquivar. Então, onde existe um ponto dolorido na sua vida, exatamente esse ponto agora, em que o Espírito Santo do Senhor lhe mostra, e que o Espírito Santo começa agora a falar ao seu coração, é exatamente aí que o Espírito Santo quer trabalhar. É exatamente nessa área, nesse lugar, que você precisa de quebrantamento. Nesse lugar que você precisa de humilhação. O Espírito Santo, ele quer tocar aí. De que maneira? Trazendo cura, trazendo redenção. O Senhor, ele quer remir aquelas áreas da sua vida que você ainda não deu plena liberdade para que ele operasse. Plena liberdade para que ele atuasse. Ou seja, vez ou outra, essa área da sua vida é uma área que te castiga. É uma área que te faz padecer. Você ainda não conseguiu se ver plenamente vitorioso sobre esse pecado, ou sobre essa dor que você carrega com você. Por isso, o que você precisa é quebrar o seu orgulho. Você pode dizer amém? Porque essa é a grande verdade. Muitas vezes nós não somos curados pelo Senhor, porque nós somos orgulhosos
e não permitimos que Ele venha sobre nós com o seu toque curador, com o seu toque vivificador, porque há orgulho na nossa vida. A Bíblia, ela é muito clara. Deus, Ele precisa mexer pontualmente no nosso ego. E quando Deus começa esse processo de nos humilhar, de nos quebrantar, de nos submeter, muitas vezes nós achamos que estamos passando por um processo de injustiça. Achamos muitas vezes que Deus não nos ama. Ou em outras ocasiões queremos arrumar culpados por aquilo que nós estamos passando. Mas na verdade, o que acontece é que nós estamos querendo transferir a responsabilidade daquilo pelo que nós estamos vivendo. Então, olha, quando não ingressamos voluntariamente nesse lugar de quebrantamento, nesse lugar de humilhação, pela sua misericórdia, o Senhor nos levará a esse lugar. Porque entendamos, nós só experimentaremos de fato essa vida plena, essa vida abundante que o Senhor tem para nós, essa vida de plena liberdade no Espírito, quando nós trilharmos pelo caminho do quebrantamento e da humilhação. Então, quando nós não nos oferecemos voluntariamente a isso, o Senhor então, Ele nos conduz a esse lugar. De que maneira? Deus, Ele permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida justamente para que nós possamos nos conscientizar de que nós precisamos da sua graça, de que nós precisamos do seu favor, de que nós precisamos da sua intervenção sobre as nossas vidas. E qual é o nosso grande problema? É que nós nos preocupamos muito com a nossa reputação e nos esquecemos da nossa dignidade. Queridos, entendamos, nós precisamos nos preocupar menos com aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. E nós precisamos mais voltar os nossos olhos ao Senhor, aquele que verdadeiramente nos amou, aquele que deu a vida do seu único filho por nós, aquele que nos ama como ninguém nos ama, e pensarmos mais acerca daquilo que Ele pensa ao nosso respeito, do que aquilo que os outros pensam ao nosso respeito. Então nós precisamos nos preocupar mais com o caráter do que com reputação. Quando nós passarmos verdadeiramente a darmos mais atenção àquilo que nós somos verdadeiramente, e não aquilo que nós aparentamos ser, então nós começaremos a entrar nesse lugar onde o Senhor terá total liberdade para agir na nossa vida. O Senhor quer nos tornar alguém mais semelhante a Ele, amém? Ele veio com esse intuito da parte de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós quisermos de fato ser essas pessoas que o Senhor quer que sejamos, nós precisamos nos esquivar de toda preocupação com a reputação. Quando nós precisamos passar pelo processo da humilhação e do quebrantamento, entenda isso que eu vou dizer para você. Nós seremos submetidos a muitas vergonhas. E nenhum de nós desejamos ser envergonhados. Nenhum de nós desejamos passar vergonha, é ou não é verdade? E por que nós não desejamos passar vergonha? Porque nós nos preocupamos com a nossa reputação, com aquilo que vão pensar sobre nós. Muitas vezes, nós seremos submetidos a culpas, seremos submetidos a exposição, injustiças. Como eu disse, vamos ficar com raiva de Deus, com raiva do mundo, com raiva das pessoas. Não é justo. Tudo isso acontecendo logo comigo, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão maravilhosa como outra não há sobre a face da terra. E a verdade
é que há muito orgulho em nós. Sabe, a palavra de Deus diz para nós que aqueles que são orgulhosos, presunçosos, soberbos, o Senhor abate, irmãos. O Senhor só exalta aqueles que são humildes. Você pode dizer amém? Então, a humildade e o quebrantamento precisa ter o seu lugar na nossa vida. É isso que a palavra do Senhor, ela nos declara. Então, olha, muitas vezes ao invés, nós ficamos pensando assim que tudo está contra nós, quando na verdade nós estamos passando por um processo de dissolver o nosso orgulho, de matar o nosso orgulho. Você compreende isso? O Senhor permite que nós passemos por determinados vexames para que o nosso orgulho seja quebrado, para que nós possamos verdadeiramente aprender a confiar nele, a olhar para ele, a esperar nele, a confiar nele, a verdadeiramente se lançar sobre ele. Então nós estamos sendo levados por Deus a esse lugar, porque nós estamos muito preocupados com a nossa imagem. Com a nossa imagem. Um dia desse, a Albânia compartilhou um vídeo conosco, eu acredito que foi no grupo dos supervisores, de um pastor, que ele começou a ver a sua igreja esvaziar. Olha, via de regra, nós desejamos cultuar com a casa cheia. Você concorda comigo que é muito mais gostoso? Né? É muito mais gostoso. E ele começou a se inquietar, e as pessoas começaram a ir embora. E ele começou a achar, não, esse problema está comigo. Só pode estar comigo esse problema. E esvaziando cada vez mais. E ele tinha alguém que lhe auxiliava na música. E um dia no culto, né, tinha pouquíssimas pessoas. E essa pessoa mandou uma mensagem, eu acredito que foi assim, dizendo, olha, eu não vou poder estar no culto hoje. E ele disse, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? E ele disse, não aconteceu nada, é porque acho que foi a minha esposa me chamou para sair, eu vou sair com ela. E aí, quando ele chega em casa, ele estava com muita raiva, irmão. Muita raiva. Ele estava com raiva da igreja, com raiva do irmão, ele estava com raiva de Deus, ele estava com raiva de todo mundo. E ele não conseguia dormir de tanta raiva. E aí ele disse assim, Deus, pelo menos tira essa raiva do meu coração, para que eu possa dormir. E aí ele ouviu a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Você está com raiva porque as pessoas não foram para o culto? Faz tanto tempo que eu não apareço lá, e eu não vi você com nem um pouco de raiva no seu coração. Você percebe qual era a sua preocupação? Não era com a presença de Deus, era com a sua reputação. O que é que vão falar de mim? Eu sou pastor dessa igreja e a igreja está esvaziando. As pessoas estão indo embora. Mas a principal presença já não estava lá há muito tempo. Mas o que acontece é que isso para ele não fez a menor diferença. Então muitas vezes é assim que acontece conosco. Nós estamos preocupados com a nossa imagem, com o que as pessoas pensam, porque nós gostamos de receber o aplauso, o reconhecimento das pessoas que estão à nossa volta. Nós gostamos de ser aprovados. E necessariamente o problema não está aí, em sermos aprovados ou reconhecidos. O problema é quando isso ocupa um lugar central na nossa vida. Então, entenda, nós temos um desejo por aprovação, por aceitação, carecemos disso das pessoas, e chega um tempo em que Deus nos isola. Deus nos coloca sozinhos para que nós possamos enxergar de uma forma definitiva que muito do que está acontecendo na nossa vida é porque falta posicionamento
diante dele. Estar verdadeiramente diante dele. Então Deus começa um processo de dissolução da nossa imagem. Deus começa a matar a gente. Porque nós precisamos morrer, irmãos. Só vai haver uma vida plena no Espírito se a carne morrer. Então Deus começa a desconstruir aquilo que nós mais almejamos, que é o nosso eu, a nossa reputação, a nossa imagem. E é importante que se diga que nesse processo você não está só. Deus, na sua infinita misericórdia, está com você. Você pode dizer amém? Deus, ele se manifesta aonde há pecadores arrependidos. E tudo que o Senhor está fazendo é nos levar para esse lugar de arrependimento. Nós precisamos encontrar esse lugar na nossa vida. Ali, irmãos, a Bíblia diz que a graça de Deus, ela é abundante. A Bíblia diz, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, amém? Então, o que nós chamamos de vergonha, Deus chama de orgulho. E o que é então que Ele quer fazer? Ele quer matar o nosso orgulho. Porque enquanto nós formos cheios de nós mesmos, nós jamais poderemos ser cheios do Espírito Santo. Nós não podemos encher aquilo que já está cheio. Então é preciso se esvaziar de nós mesmos, para que então o Espírito Santo ele possa nos encher, amém? Então olha, toda pessoa que se professe humilde, ela é na verdade disposta a passar por períodos de humilhação. Você se acha humilde? Então você está dizendo assim, eu estou disposto a passar por processos de humilhação. Eu estou disposto a passar pelo processo da crucificação do meu eu, quando eu sou crucificado com Cristo. Então, é um lugar de perdas naturais para que haja ganhos sobrenaturais e espirituais, amém? Então diga assim para o seu irmão, diga, vale a pena passar por esse processo. Porque lá na frente, o Senhor te colocará num lugar de conquista. Amém? Então é preciso estar disposto a passar por esse processo, mesmo que ele seja doloroso, mesmo que ele seja vergonhoso, mas ele será necessário para que o Senhor seja glorificado na sua vida, amém, irmãos? Então, olha, não há de maneira alguma como nós sermos plenamente cheios do Espírito, vivermos uma vida de plena liberdade, se nós não passarmos pelo caminho ou pelo processo do quebrantamento e da humilhação. Você precisa preparar o seu coração para essa verdade. Isso fará parte de toda a nossa caminhada, até o dia de sermos glorificados pelo Senhor. Então, o Senhor, pela sua graça e bondade, trará sobre nós quebrantamento e humilhação. Diga amém. Então esse é o primeiro processo que eu e você precisamos passar. Precisamos aprender a trilhar. O segundo, diga comigo, confissão de obras mortas. É importante entender que quem confessa a tentação não precisará confessar o pecado. Guarda isso no seu coração. Eu já falei isso aqui inúmeras outras vezes. Você precisa aprender a confessar a tentação, porque tentação não é pecado, para que você então não tenha que vir a confessar o pecado. A palavra diz que o nosso Senhor Jesus Cristo em tudo
foi tentado, porém não pecou. Então a tentação, ela virá sobre nós. Nós podemos denominar a tentação como a antessala do pecado. É a porta de entrada para o pecado, mas não é pecado. Então nós precisamos aprender a confessar. Confessar a tentação para não confessar o pecado. Algumas vezes, uma série de tentações que são recorrentes em uma determinada área da nossa vida, ou seja, você está sempre sendo tentado naquela mesma área. Será que isso já aconteceu com você? Vez ou outra aquele pecado está chamando você. Você é tentado por aquele mesmo pecado. Isso aponta um quadro de descontrole, em que você precisa de uma atenção máxima. Se é algo que frequentemente, constantemente você é tentado ou você peca nessa área, isso precisa chamar a sua atenção. Você precisa estar atento. E quando nós colocamos essa área diante de Deus, através da confissão, de uma verbalização responsável, você é consciente disso, você vai ver que Ele trará luz sobre essa área da sua vida. Você pode dizer amém? E isso vai evitar muitos transtornos. Entenda, irmão, não espere pecar para confessar. O Senhor perdoa? Perdoa. A sua palavra é tão clara, Ele diz que se você pecar e você confessar, você terá o seu pecado perdoado e você será purificado. Mas a palavra diz, sede santo, porque eu sou santo, amém? Ou seja, o Senhor está dizendo que a vontade dEle não é que você peque, ainda que Ele possa te perdoar e te restaurar. Mas Ele está dizendo assim, olha, busca a santificação. Seja santo, não entre no lugar do pecado. Porque depois que você peca, os processos redentivos para reverter esse quadro são extremamente danosos. E muitas vezes acaba tendo atitudes que são irreversíveis. Para você entender, por exemplo, um adultério. Se você se arrepende, o Senhor te perdoa. Mas a consequência de um adultério podem ser inúmeras. Por exemplo, você pode perder um casamento. Porque pode ser que o cônjuge traído não tenha estrutura para perdoar e restaurar o casamento. E isso é um mal irreparável. Ou, da consequência de um adultério, pode haver uma gravidez indesejada. E como será a vida dessa criança? Fruto de uma relação extraconjugal, uma concepção em pecado, que, por sua vez, pode ser criada sem um pai. Então você entende que, ainda que possa haver perdão, mas os processos redentivos vão custar muito mais. Então é muito melhor, o que a palavra recomenda, está dizendo se você está sofrendo nessa área, se você está sendo tentado nessa área, confessa a tua tentação, para que você não tenha que confessar o pecado. Chega alguém maduro na fé e compartilha, olha, eu estou sofrendo fortes tentações nessa área na minha vida, você pode me ajudar? Você pode orar por mim? Você pode impor as suas mãos sobre mim e quebrar qualquer mal, qualquer seta que o inimigo tenha lançado sobre a minha vida? Será que você pode me aconselhar? Será que você pode me instruir acerca de como eu me ver livre desse laço que o diabo lançou sobre mim?
E a palavra diz que quando nós procedemos assim, o Senhor traz luz. Amém? Então, olha, a verdadeira libertação, ela é pautada na confissão, irmãos. Toda confissão trará libertação, amém? Então, quando você está disposto a confessar as suas culpas, as suas vergonhas e os seus pecados, as suas transgressões, o Senhor acessa esses lugares. O Senhor acessa com luz. O Senhor acessa com graça. O Senhor acessa com restauração, amém? Agora, se nós escondemos isso, se nós não confessamos isso, se nós não trazemos isso à luz, o Senhor nada poderá fazer em nosso favor. Não é que Ele não possa, mas é que Ele não fará porque nós não permitimos. Porque nós não damos a Ele, né, esse lugar de acesso para que Ele opere na nossa vida. Muitas vezes nós temos trava dentro de nós para nos expor, para expor a nossa vergonha, porque nós não queremos que as pessoas saibam. Olha mais uma vez a reputação presente. Nós não queremos que as pessoas saibam das nossas vergonhas. Imagine chegar diante de alguém e falar das suas transgressões, dos seus pecados, dos seus podres, das suas mazelas. Nós pensamos, né? O que é que ele vai pensar de mim? O que é que ela vai pensar de mim? Não é assim que acontece? Exatamente isso que passa na nossa mente. Mas sabe o que é interessante? Se você não se expor, você será exposto. Você entendeu isso? Se você não se expor, você será exposto. Agora existe uma diferença drástica entre você se expor e em você ser exposto. A Bíblia diz que aquilo que foi feito em secreto, uma hora ou outra acaba vindo para fora, irmão. Aquilo que foi feito às escondidas, uma hora ou outra será visto na luz. Uma hora ou outra será conhecido de todos. O Senhor disse assim, olha, porque tudo que disseste nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurraste ao pé do ouvido, no interior dos quartos fechados, será proclamado no alto das casas. Então Jesus, ele nos ensina o temor ao Senhor. Tudo aquilo que nós praticamos em segredo, que está sob a jurisdição de demônios. Tudo aquilo que nós mantemos às escondidas, tudo aquilo que nós mantemos às ocultas, está sob jurisdição, sob domínio, sob ação de demônios. Então nós não podemos ter nada escondido na nossa vida. Você pode dizer amém? Porque mais cedo ou mais tarde isso virá à tona. Então ou você se expõe, ou você será exposto. Então quando nós nos expomos, quando nós nos humilhamos, quando nós quebrantamos o nosso coração, nós encontramos graça de Deus. Nós encontramos perdão. Nós encontramos restauração, renovo, nós somos reposicionados. Agora, quando nós somos expostos, nós somos expostos para a vergonha, expostos para a dor. Se você se expõe fazendo um ato voluntário e espontâneo, Deus te acolherá, amém? Deus te acolherá, porque Ele é fiel. Mas se você é exposto, você perde a razão. Você fica como se estivesse sendo descoberto num delito. Você fica numa situação de contravenção. É extremamente vergonhoso, danoso. Você perde a sua moral, você perde a sua estrutura, né? Você perde tudo aquilo que você lutou para ter tanto, para construir. Então nós precisamos aprender
a nos expor e não sermos expostos, amém? E deixa eu dizer uma coisa para você que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos limpar a nossa geração. Nós precisamos remodelar a história da nossa família que vai à frente. Através da confissão. Porque da nossa confissão depende não somente a nossa libertação, mas depende também a libertação de muitos daqueles que estão ao nosso redor. Aqui você, por exemplo, você vai ver que aquilo que Davi provocou às escondidas, em oculto, Salomão acabou fazendo à luz do dia, irmão. Aquilo que Davi fez como diz a pastora Albânia, na moitinha, escondidinho, achando que ninguém estava vendo, achando que ninguém sabia. Então vem agora Salomão, o seu filho, a sua geração, a sua descendência, fazendo a luz do dia, aos olhos de todos. Então entenda aquilo que o Espírito fala ao nosso coração. Da sua santidade depende a santidade da tua geração. Sabe, quando nós entendemos isso, ontem eu conversava sobre isso numa consolidação que nós estamos fazendo. A minha filha hoje tem 14 anos, meu filho tem 9. A essa idade, eles não passaram por nada daquilo que eu passei quando tinha a idade deles. E por que isso acontece com eles? Porque houve confissão. Porque houve quebrantamento. Porque houve confissão de pecados. Porque agora o diabo já não tinha mais nada escondido. Eu não tinha mais nada escondido nas mãos do diabo. Então, eles não precisam passar por aquilo que eu passei. Agora, se eu mantenho isso escondido, certamente, aquilo que eu fiz escondido, eles fariam à luz do dia. Então perceba como é grande, como é maravilhosa a misericórdia do Senhor para conosco, amém? Então esse é o grande segredo da confissão. Quando nós guardamos segredos, inevitavelmente nós começamos a ver essa iniquidade geracional. Basta você olhar para a sua vida. Olha para a vida dos seus pais. Os seus pecados ocultos, muitas vezes foram os seus pecados à luz do dia, aos olhos de todos. E sabe o que é interessante? Porque geralmente quando você diz assim, olha, eu não quero ser feito meu pai, eu não quero ser feito a minha mãe, nisso ou naquilo, é exatamente aquilo que você reproduz. Aquilo que você tanto repudia, exatamente aquilo que você reproduz. E aquilo que eles faziam escondido, você agora faz à vista de todos. Mas o Senhor está dizendo para você, que se hoje você decidir trilhar o caminho do quebrantamento, o caminho da humilhação, o caminho da confissão, você encerra um ciclo na sua vida. E os seus filhos não vão experimentar aquilo que você experimentou, amém? Ah, irmãos, como o Senhor, Ele é maravilhoso, misericordioso. Uma série de situações que você experimentou, ou talvez esteja experimentando hoje. Você pode dar cabo delas na sua vida e na vida da sua geração, amém? Então, entenda, o Senhor, Ele coloca diante de você o livre-arbítrio. O Senhor coloca diante de você o direito de escolha. A pergunta que eu faço para você hoje é a seguinte: você quer dar lugar ao Senhor para que o Senhor acesse essas áreas da sua vida e Ele trate essas áreas da sua vida
Ou você ainda vai ficar pensando assim, mas o que é que vão pensar de mim? O que é que vão pensar de mim? Você vai insistir em ficar mais preocupado com a sua reputação ou com a sua dignidade? O que é que vai falar mais alto para você nessa noite? Você vai impedir Deus de acessar essa área da sua existência? Ou você vai baixar a guarda? E você vai confessar o seu pecado? Nós precisamos deixar que essas defesas caiam por terra. Nós precisamos confessar os nossos pecados, para que o Senhor nos perdoe, amém? Olha, você precisa entender algo. Nós não podemos fazer como Moisés, que matou um soldado egípcio e escondeu o cadáver na areia. Essas áreas que você não toca, essas áreas que você não fala, essas áreas que você tem vergonha, essas áreas que você não quer permitir que o Espírito Santo, ele entre e ele faça uma verdadeira transformação, são áreas que estão ficando podres na sua vida. Você enterrou e você não quer que ninguém ache. Mas o que acontece, a história vai dizer para nós, é que no dia seguinte, quando Moisés ele vai resolver apartar 2 judeus, ele tomou consciência de que sabiam de que ele havia matado um soldado. Não existe área escondida na sua vida que, se você não expor, ela não venha a ser exposta. Então você precisa hoje confessar. Muitos dos nossos pecados estão cheirando mal, estão enterrados, porque nós praticamos delitos terríveis diante de Deus e nunca paramos para consertar essa área. Ah, pastor, mas isso foi há 10 anos atrás. Se não houve confissão, cheira mal. Se não houve confissão, tem morte na panela, irmão. É preciso confessar. É preciso revelar como está o nosso coração e permitir que o Senhor, com o seu amor, toque nessas áreas da nossa vida. Amém? Não tenha medo, não tenha resistência. Tema apenas a Deus e permita que o Senhor acesse esse lugar e você vai usufruir de uma vida incrível diante da sua presença. Amém? Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. O diabo, o seu adversário, ele tenta enclausurar você no lugar de silêncio. Ele diz assim para você: não fala sobre isso. Isso é muito vergonhoso. Ele diz para você: olha, não toca nesse assunto. Não confessa o seu pecado. Guarda com você mesmo. Eu estava compartilhando ontem com a Albânia. Veja o poder destrutivo de um pecado escondido. Eu estava dizendo para ela que eu vi é um noticiário, vamos dizer assim. Um casal casado há 77 anos, se eu não me falha a memória. Ele com 99 anos e ela com 94. E aí ele descobriu que em 1940 ela tinha traído ele. E então, com 99 anos de vida, ele, 94 ela, eles se separaram. Eu tenho plena certeza, irmão,
que se ela tivesse quebrantado seu coração e tivesse confessado o seu pecado, haveria restauração. Eu digo que tenho plena certeza porque isso já aconteceu inúmeras vezes ao longo desses quase 20 anos que nós estamos caminhando como pastor. Nós já vimos muitas famílias serem restauradas confessando pecados como esse. Porque a Bíblia diz que quando nós trazemos à luz, a graça do Senhor se manifesta. Agora, quando nós escondemos, isso é moeda na mão do diabo. Mas sabe o que é que o diabo vai dizer para você? Fica calado. Não fala. Não confessa. Isso é muito vergonhoso. O que é que vão pensar de você? E aí você prefere então ficar calado. Mas é preciso trazer a luz. Você pode dizer amém? Somente se você trouxer a luz, o Senhor vai poder tocar. O Senhor vai poder curar a sua vida. Quando permitimos que o Senhor entre na nossa vida, Ele transforma toda maldição em bênção. Diga amém. É assim que Ele age. A questão é, o que é que você quer da sua vida? Você quer viver uma vida que glorifique o nome do Senhor? Então entenda uma coisa, pecado tem nome, amém? Então olha, o pecado precisa ser colocado para fora. E quando nós fazemos isso, nós construímos uma coluna memorial diante de Deus. Dizendo assim, olha, eu não vou cair aqui novamente. Eu já trilhei por esse caminho, eu já confessei esse pecado, eu não vou pecar novamente. Isso te fortalece. Isso não te deixa vulnerável. Mas isso te preenche. A Bíblia diz assim, olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você entende a palavra do Senhor? O Senhor está dizendo assim, olha, se você guardar isso para você, se você guardar o seu pecado com você, não vai haver prosperidade. Mas se você confessa, se você deixa, a misericórdia do Senhor vem sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Ah, queridos, Ele é misericordioso, amém? Se queremos alcançar a misericórdia de Deus, precisamos confessar, abandonar a prática do pecado. Essa é o verdadeiro segredo da prosperidade. Então o Senhor está nos convidando nessa noite, primeiro, a um lugar de quebrantamento, a um lugar de humilhação. Segundo, a um lugar de confissão. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Pecados não são para serem guardados, mas é para serem confessados e deixados. E a misericórdia do Senhor virá sobre a sua vida. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Coloque-se agora diante do Senhor. A sua palavra diz que o coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Então coloque-se agora diante do Senhor e peça o auxílio do seu Espírito. Senhor, nós queremos viver a sua palavra. Nós queremos viver o seu ensinamento. O que o Senhor não despreza é um coração quebrantado, um coração contrito. Vem sobre nós nessa hora, Senhor. Amado Espírito Santo, nos auxilia. Ajuda-nos
a arrancar do nosso coração todo orgulho, toda autossuficiência, toda soberba, toda altivez. Nos ensina, Senhor, a sermos humildes, humildes de coração, como declara a sua palavra, a não confiarmos em nós mesmos, na nossa força, na nossa inteligência, na nossa capacidade, mas sermos completamente dependentes do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entrar nesse lugar aonde o Senhor nos envolve, onde nós somos abraçados pelo Senhor, aonde o Senhor tem prazer na nossa vida. Então vem sobre nós nessa noite, Senhor, e nos ajuda a termos corações quebrantados diante da sua presença, dentro do nosso lar. Nos ajuda a ter um coração quebrantado, nos auxilia a deixarmos de lado, Senhor, todo orgulho, toda vaidade, que muitas vezes nos leva a discussões sem fim, porque queremos ter a razão, quando na verdade o que precisamos é ter um coração contrito e quebrantado, diante da sua presença, porque isso é o que transforma todas as coisas. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a entrar nesse lugar onde as lágrimas correm outra vez na nossa face, aonde nós nos alegramos em Ti. E nos ajuda, Senhor, a confessarmos os nossos pecados, a darmos nome aos nossos pecados, a verdadeiramente nos arrependermos. Nos ajuda a encontrar pessoas que nos auxiliem, que estejam prontas, Senhor, para ouvir as nossas confissões, orar por nós, nos estender a mão e nos conduzir no processo de restauração. Mas nos ensina também a confessarmos as nossas tentações, porque tentação não é pecado. Nos ajuda, Senhor, a nós procurarmos uns aos outros, como a Tua palavra nos ensina, e a compartilharmos quando estivermos sofrendo tentações, em qualquer área da nossa vida, para que a gente não venha cair no pecado, porque a Tua palavra diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, nos encoraja, Senhor. Nos encoraja a procurarmos uns aos outros. Senhor, nós temos as nossas células. Nós temos pessoas que são mais próximas a nós dentro das nossas células. Nós vamos encontrar alguém lá que é mais maduro do que nós na nossa fé, que tem condição para nos ouvir e para orar por nós. Que haja, Senhor, em nosso meio a operação dos dons do Espírito no corpo que é a igreja. Então nos auxilia, Senhor. Imprime no nosso espírito, na nossa alma hoje, humildade, quebrantamento de coração e confissão de tentações e pecados, para que nós possamos viver uma vida de liberdade no Teu Espírito. Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, os Teus filhos, a Tua igreja, e que nós possamos sair daqui nessa noite reflexivos acerca da nossa vida, mas também decididos a colocar em prática cada ensinamento da Sua palavra.
em nome de Jesus. E que o teu amor, Pai, e que a graça bendita e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do seu Espírito paire sobre nós, e sobre nós permaneça desde agora e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, e um final de semana abençoado.